A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, então nós chegamos ao fim de mais um trimestre. Essa será a lição de número 13. E antes de nós entrarmos propriamente na lição, eu quero trazer uma recomendação que eu sempre gosto de trazer, uma vez que eu fui superintendente muitos anos, e aí a gente sempre recomenda que você que é o professor da lição de número 13, se essa lição caiu nas suas mãos, parabéns. Deus te escolheu para fazer o encerramento da lição. Não é fácil, mas se você estudar, se preparar, você conseguirá com certeza deixar uma excelente impressão nos alunos e vai fazer com que eles se importem com a escola bíblica e se projetem para o próximo trimestre. Então, aquele que encerra o trimestre, ele tem essa missão, fazer os alunos ficarem mais apaixonados pela EBD e aqueles que estão meio titubeando se interessarem pelo próximo trimestre já, porque você está encerrando e já pode fazer o apontamento do próximo trimestre. Então, se você está encerrando essa lição, a recomendação que eu deixo é que você converse com o superintendente. Não sei se na sua igreja vocês tenham o costume de fazer o encerramento do trimestre com lanche, com dinâmicas, com sorteio de brindes, de presentes, oração por aniversariantes. Eu não sei se na sua igreja é assim. Se for assim, combine com o superintendente para vocês fazerem juntos isso daí, tá? A superintendência juntamente com a igreja, fazendo com os professores, dá certo também. Mas por que eu falo para você conversar com o superintendente? Porque tem igrejas que não fazem. Às vezes o superintendente corrido não organizou, não se preparou nada para encerrar o trimestre. Então você que está com essa 13ª lição, você fará o encerramento na sua classe de maneira separada. Portanto, prepare um lanche, prepare uma surpresa, prepare uma lembrancinha, pode ser uma caixa de bis, irmãos, para você sortear para os alunos. Pode ser assim uma lembrancinha mínima, um mimozinho, uma balinha escrita com uma frase dizendo obrigado pela sua presença durante esse trimestre. Aguardamos você no próximo trimestre, você é uma pessoa especial para essa escola bíblica, enfim. Às vezes, irmão, você não precisa de recursos, muitos recursos para fazer. Às vezes, com pouco e com boas intenções, a gente consegue encontrar formas de presentear aqueles que se esforçaram, sabe, de fazer menção da importância dos alunos. Faça isso, encerre esse trimestre. Pastor, não tenho condição de fazer. Leve pelo menos uma água, um café, um biscoito, daquele água com sal, irmão. É só para você, para eles entenderem que a escola bíblica se importa com eles e que esse é um momento de festa. Nós podemos não ter recursos para fazer um banquete, um café da manhã especial, mas nós estamos felizes por termos chegado até aqui e lembramos de cada um de vocês. Ore pelos aniversariantes do trimestre, para aqueles que aniversariaram durante esses últimos 3 meses. Chame eles à frente, ore por eles. Se você não tiver condições de deixar uma lembrancinha, pelo menos ofereça uma oração por eles, já vai ser de grande valia. E aí, além de você encerrar esse trimestre, você vai ter que fazer o apontamento do próximo trimestre. Já é interessante que você tenha em mãos a lição já do próximo trimestre. Então já conversa com o superintendente, ou ele vai fazer a apresentação da revista, ou você mesmo faça a apresentação da próxima revista, apresente a eles os temas. Por exemplo, aqui nós trouxemos as 2 lições que nós vamos gravar para esse próximo trimestre, tanto para jovens como para adultos. Então, o tema dessa lição, desta aula que nós estamos falando, é para adultos. Então, nós vamos trabalhar aqui os 10 mandamentos. E eu acho interessante um tema como esse, que é fechado em cima de um tema central, que a gente consegue até ornamentar a sala se a gente quiser. Reúna com os outros professores. Se você precisar fazer um quadro descritivo, colocar uma imagem, colocar alguma coisa que todas as aulas esteja aquela imagem ali com
com aqueles mandamentos. É muito interessante, dá para fazer muita coisa com um tema como esse. Então, busque a criatividade, não deixe cair na rotina. Nós vamos trabalhar então esse próximo trimestre os 10 mandamentos e também nós vamos nesse canal trabalhar também a lição dos jovens. Vamos falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. Também para o professor dos jovens também dá para fazer uma coisa excepcional aí na sua sala de aula, ornamentar a sala com algumas imagens sobre as parábolas de Jesus, algumas frases de efeito, colocar eles para ler as parábolas de Jesus, textos das parábolas de Jesus, trazer dinâmicas sempre para interagir com a turma, principalmente você que é professor de jovens. Amém, meus irmãos? Mas o resumo de tudo que eu quero dizer aqui é: não deixe encerrar esse trimestre sem que você pelo menos faça a menção honrosa da presença dos alunos, agradeça pela matrícula deles, pela presença deles nas aulas, incentive eles a se matricularem no próximo trimestre. Você que está me ouvindo, talvez não está encerrando o trimestre, mas vai iniciar o próximo trimestre, já tem uma escala aí, você foi escalado para a primeira lição. A sua missão também é uma missão muito árdua, porque você vai ser aquele que vai abrir a lição, vai estimular os alunos, incentivar os alunos, quem sabe você lançar um projeto das 13 lições para o aluno que não tiver nenhuma falta, para o aluno que trouxer as revistas, para aqueles que trouxerem as bíblias, para aqueles que trouxerem visitante. Você, como professor da primeira lição, você pode também projetar as 13 lições, de maneira que os alunos se sintam motivados a não perder essa aula. Você vai dar uma aula trazendo esse incentivo, esse interesse para eles, olhando para o trimestre, falando: uau, eu não quero perder nenhuma lição, eu quero aprender sobre os 10 mandamentos. Amém, meus irmãos? Então nós vamos adentrar agora na lição de número 13, vamos encerrar essa lição de número 13, a relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja. E é bom a gente frisar que para esta lição, separe um tempo menor para a aula, para você fazer essas coisas que eu falei, porque vai ser dentro do seu tempo. Então, se você tem 1 hora de aula, você vai ter que separar aí uns 20 minutos para fazer tudo aquilo que eu falei, toda essa dinâmica de orar por aniversariantes, agradecer os alunos, apresentar a revista, apresentar o próximo trimestre, incentivar novas matrículas, incentivar os alunos a estarem frequentando. Separem os 20 minutos, então faça essa lição, uma lição resumida para você ter tempo para projetar o próximo trimestre. O nosso texto de referência está aqui em Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, eu destaco essa expressão agora, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Uma coisa que eu quero destacar é essa expressão, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança. Há uma grande diferença entre nós da igreja do século 21 e a igreja do século I. A igreja do século I acreditava tanto na volta de Jesus, na iminência tanto da volta de Jesus, que eles cometiam até alguns equívocos. Digamos assim, que eles exageravam até para mais, né? No sentido de desfazer das suas propriedades, sabe? De desfazer, às vezes, de deixar os seus trabalhos, alguma coisa desse tipo. Eles estavam aguardando a volta de Jesus para um tempo tão curto que não dava nem tempo deles se prepararem para um casamento. Paulo mesmo aconselhou os irmãos de Corinto a que não buscassem mulher, porque eles acreditavam que aquela fase que eles estavam vivendo eram os últimos momentos da igreja na terra. Eu acredito que a gente vivendo nesta intensidade, como se Jesus fosse voltar de fato, a gente cumpre esse versículo, né? Vivamos nesse presente século sóbria,
justa, piamente e aguardando a bem-aventurada esperança. E a diferença para a nossa geração atual é que a gente vive completamente o oposto do que foi a igreja do século I. A gente vive como se Jesus não fosse voltar para nós, irmão. A gente vive como se a gente fosse viver aqui nessa terra para sempre. Inclusive, se Jesus não voltar de maneira geral para o arrebatamento, que é o tema dessa lição, Jesus voltará de maneira individual para cada um de nós quando nós morrermos. Então, por mais que eu viva e que você viva uma vida longa, nós vamos viver 90 anos, no máximo 80 anos, 100 anos, estourando 100 anos. Nós não vamos viver eternamente aqui, mas a impressão que dá é que essa geração parece que eles estão juntando, granjeando coisas, juntando patrimônio, correndo atrás de um emprego, 2 empregos. Eu conheço gente que tem 3 empregos, 4 empregos, faz hora extra, está na 8ª faculdade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, mas a gente está juntando tanta coisa aqui que a gente está adoecendo por causa da paixão que a gente tem por essa terra, por esse mundo animal e diabólico caído que vai ficar aqui para o anticristo dominar. E a gente parece que vai ficar a vida inteira aqui e desapegou das coisas de Deus, irmãos. A gente não vê as pessoas mais frequentando igreja, frequentando os cultos. Você vai atrás dos irmãos, eu estou trabalhando demais, eu estou estudando demais, eu estou fazendo hora extra demais, eu estou isso, aquilo demais, eu estou aquilo outro demais. E você vai vendo aquelas pessoas, passa ano, entra ano, sai ano, e a mesma correria, a mesma coisa, uma correria terrível, como se Jesus não fosse voltar. E a gente vai ver, irmãos, são pessoas que financeiramente, muitas delas já estão bem resolvidas, mas elas estão correndo atrás do novo carro, da nova casa, do novo apartamento, da nova chácara, da nova fazenda, do novo prédio, do nova empresa, de abrir a 3ª filial e aquela correria, aquela coisa que é desenfreada, desenfreada. E o texto está nos ensinando para a gente ter sobriedade, estar aguardando. Quem está aguardando o Senhor está vigiando, está reparando. O inimigo talvez está fazendo como o Faraó fez com os egípcios, com Israel na época do Egito, colocando carga em cima deles, sobrecarga, para que eles não pensassem mais na saída do Egito, em uma nova Jerusalém, e ir para uma terra prometida, sabe, esse negócio de sacrificar a Deus de Israel, esqueça disso. E para isso ele colocou carga e mais carga em cima de Israel, um peso para que eles não pudessem mais ter tempo para pensar nas coisas do céu. Assim também o diabo, Satanás, está fazendo com a nossa geração, empurrando carga, trabalho, um sufoco, uma correria terrível. A gente não tem tempo nem para a nossa família, a gente não tem tempo nem para a nossa igreja, a gente não tem tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para nada, irmão. Como nós estamos sufocados. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução. Encerrando esse trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo, é a habitação do Espírito Santo e vive à luz da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Temos como âncora da alma segura e firme. 3 características aqui daqueles que estão atentos, vigilantes, aguardando a vinda de Jesus. Ele está em Cristo, ele é a habitação do Espírito e ele está sendo guiado pela palavra de Deus. Ele não é guiado pelas coisas que esse mundo dita, que o sistema maligno desse mundo dita, mas ele é guiado primeiro por ser habitação de Cristo, por ser habitação do Espírito Santo e por estar sendo guiado pela palavra de Deus. Então se avalie, quem é que está habitando você? É o Espírito Santo?
quem é que você está em Cristo? Terceiro, você está sendo direcionado pela palavra de Deus? Então, se isso está acontecendo, você deve estar aguardando a volta de Jesus para hoje. Toca o primeiro fundamento da esperança. As promessas de Deus são dignas de confiança. A igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Conforme lemos em Hebreus, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E a gente, irmãos, está tão apegado a esse mundo que a gente está abandonando a Deus por coisas materiais. Tem gente que abandona a Deus porque Deus não deu para ele um casamento feliz, porque ele não recebeu de Deus um trabalho melhor, porque ele não recebeu uma casa própria, porque ele não trocou de carro, porque ele está doente, porque ele está passando por um problema. E aí ele abandona a igreja, abandona a congregação, abandona tudo. Sendo que Deus, para este momento, para este século, ele diz lá em João capítulo 16, verso 33, se eu não me engano, que no mundo teremos aflições. Ele diz para a gente ter bom ânimo, mas a gente vai passar por muitas aflições. Por que nós vamos passar por aflições? Porque esse mundo é estranho a nós. Nós somos agora cidadãos do céu. Nós não somos mais simplesmente cidadãos brasileiros, ou americanos, ou ingleses. Nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é essa. Nós estamos como peregrinos, vivemos em terra estranha. E se esse mundo nos odeia, o texto diz que é para a gente não estranhar isso. Porque é normal que esse mundo nos odeie, para que a gente se sinta incomodado. Se a gente não está incomodado com este mundo, muito possivelmente a gente está atraído por ele, não pela volta de Jesus. 1.1. Firmes nas promessas de Cristo. Antes da sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Também nos deixou riquíssimas promessas, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele sabia que os discípulos ficariam desorientados, turbados, no entanto, os confortou com maravilhosas promessas. E eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Assim reafirmou nossa adoção como filhos. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Então são palavras que o texto nos apresenta. Jesus exorta e instrui os seus discípulos para que eles fiquem atentos, porque ele está para voltar. Ele deixou promessas riquíssimas, não para essa terra, não para a gente viver uma vida deleitada aqui nessa terra, mas que ele está preparando um lugar de deleite para nós, no novo céu e na nova terra. Ele conforta-nos com essas promessas maravilhosas e ele afirma que tudo pode estar dando errado para nós aqui, mas a certeza que nós temos é que nós somos filhos de Deus. O mundo pode estar caindo aos pedaços, irmão. Nossa vida pode estar sendo tomada aqui por a perseguição, pela fome, pela escassez, mas uma coisa que nós não podemos perder de vista é que nós somos filhos de Deus. E Deus vai vir nos buscar como seus filhos amados. Lembra dos egípcios, dos israelitas no Egito, 400 e tantos anos se passaram e o texto diz que Deus se lembrou deles. Deus se lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Então ele vai agora retirar o seu povo de dentro do Egito com mão forte e poderosa. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele vai vir nos tirar deste mundo que está caído nas suas mazelas e seus pecados. 1.2, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a base de toda a fé cristã e se tornou o marco principal nos evangelhos. O evangelho de Mateus afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecesse e o crucificassem, mas a afirmação gloriosa é que ao terceiro dia ressuscitaria.
No livro de Atos dos Apóstolos, lemos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Paulo adverte, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Na ressurreição, nos é dada a garantia que assim como ele ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. Logo, a ressurreição de Jesus é nossa esperança, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo desenvolve essa temática na sua teologia, que a gente chama de teologia paulina, de uma maneira excepcional, a revelação que Deus deu a Paulo. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, então toda a nossa fé é vã, toda a nossa pregação não tem sentido de existir. Porque havia uma crença em Corinto de que essa palavra sobre a ressurreição era uma palavra implantada pelos apóstolos. Na verdade, foi os discípulos de Jesus que inventaram isso não existia, não tinha isso, não tinha como Jesus ter ressuscitado. Então, Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, então a gente está perdendo o nosso tempo. Porque essa é a nossa esperança. Assim como ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar, também todos nós um dia ressuscitaremos e para sempre estaremos com ele. Essa é a esperança da igreja. Se tirarem essa esperança da igreja, tirou tudo da gente. Glória a Deus. E há um comentário aqui na nossa revista que eu quero pontuar em Paulo, a ressurreição ocupa a posição mais destacada por causa dos desafios de Tessalônica, por causa da morte de muitos cristãos e por causa do conceito de salvação em Corinto. Em Corinto, alguns afirmavam que não existia ressurreição dos mortos. Se não existisse ressurreição dos mortos, a causa de Cristo teria fracassado. A ressurreição de Jesus inicia uma história que chegará a seu alvo somente quando todos os poderes antidivinos estiverem vencidos. Quando a gente estuda as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, principalmente primeira aos Tessalonicenses, Paulo está escrevendo para uma igreja que estava caindo em uma desmotivação muito alta. Timóteo vai até a cidade de Tessalônica e a igreja aos Tessalonicenses e faz um relatório e traz esse relatório para o apóstolo Paulo. Paulo, ao ouvir, se alarma porque havia uma perseguição muito grande, ferrenha em Tessalônica, naquela região, e por causa da perseguição eles estavam fraquejando na fé no sentido de que o que está acontecendo com o meu irmão que morreu? Se essa pessoa morre, para onde ela vai? Ela está morrendo, então para que eu vou morrer por causa de uma fé como essa? Será que vale a pena morrer mesmo? Será que o que acontece com esse irmão que acabou de morrer? Eles estavam perdendo seus amigos, seus parentes, seus irmãos na fé, e aqueles que estavam ali sendo perseguidos estavam questionando, será que vale a pena a gente morrer? Qual é o resultado disso depois da morte? Aí o apóstolo Paulo rapidamente então escreve aos Tessalonicenses, envia essa carta aos Tessalonicenses, dizendo para eles que aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aqueles que ressuscitam com Cristo têm uma grande vantagem sobre todos, porque eles vão ressuscitar. Quando Jesus voltar e tocar a trombeta, todos os que morrem em Cristo estarão com ele nos ares, e essa esperança ressuscita a fé, levanta a fé dos Tessalonicenses, de maneira que eles conseguem prosseguir então, mesmo a custo da própria morte, eles vão avançar pela sua fé. Essa é a palavra que deve trazer esperança para o coração de qualquer crente, é a volta de Jesus. Mesmo nós morrendo, a morte é apenas um detalhe, daqui a pouco nós vamos ressuscitar. E se Jesus voltar com nós em vida, nós vamos ser arrebatados e vamos estar com o Senhor. Que palavra confortante é essa para o nosso coração? A gente ouve hoje, a gente está numa geração de coaches, né, irmãos? E haja coach para incentivar os homens sobre este mundo caído. Haja coach, irmão, haja palavra de motivação para esse mundo caído, porque quanto mais o homem caído quer, mais ele recebe, mais ele quer de novo, mais ele recebe, mais ele quer e nunca para.
A pessoa tem uma posse, ele ganha uma herança, ele ganha mais uma promoção, ele ganha mais um aumento, ele ganha mais uma casa, ele compra mais um carro, e ele vai para uma palestra motivacional e a palavra diz que ele tem que trabalhar mais, que ele tem que ganhar mais, que ele tem que investir mais, e ele vai naquilo, daqui a pouco o cara completa 100 anos e está querendo ganhar mais coisa e mais coisa e mais coisa. E a palavra diz que a esperança da igreja é a volta de Jesus, irmão. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai se preparar, a gente vai constituir família, a gente vai adquirir patrimônio nessa terra, sim, nós vamos porque nós estamos vivendo nela, mas o nosso foco tem que ser a volta de Jesus, tem que ser a volta do nosso grande mestre. 1.3, a ascensão de Cristo. As Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Jesus preparou o coração dos discípulos sobre esse sublime acontecimento. Ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. Jesus subiu de forma visível, enquanto os discípulos se esforçavam para ter um último vislumbre dele, uma nuvem o encobriu e os anjos apareceram e reafirmaram a promessa da sua volta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Também enfatizado por Paulo em sua carta, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu coloco em vermelho o destaque, se você não tiver tempo para ler e apontar nesse slide inteiro todo esse tópico, você destaca apenas as partes em vermelho, né, que Jesus retorna aos céus de forma corpórea, de forma visível, e ele foi recebido em cima na glória. Ele, antes de fazer isso, deixa uma promessa de que ele voltaria para nós. E aqui tem um comentário também que eu julgo importante colocar nessa lição, que diz: o relato da ascensão do Senhor é repleto de preciosas lições que fazem a diferença nesse tempo que a igreja está na terra aguardando o retorno de Jesus Cristo. Vejamos algumas das ricas verdades a partir da ascensão de Jesus. O próprio Senhor conduziu seus discípulos ao local. Mensagem e ação do Senhor no momento da ascensão. Jesus estava falando da descida do Espírito Santo, levantando suas mãos para abençoar seus discípulos. Anjos aparecem e confirmam a promessa. Foi recebido em cima no céu, há de vir. Mais tarde, o apóstolo Pedro menciona este acontecimento em sua primeira pregação. O Cristo exaltado derrama o Espírito. Cristo, nosso sumo sacerdote, assentado à direita do trono da majestade, intercede por nós. Podemos e devemos permanecer firmes na esperança em Cristo. Então, o plano de Deus, irmãos, é um plano completo. Ele leva o seu Filho de volta ao céu, envia o Santo Espírito para conosco estar. Agora Cristo está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós, por meio do seu Espírito que habita em nós. E o projeto de Deus é um dia nós sermos levados de volta para Ele como sua propriedade peculiar. Tópico de número 2, a esperança do arrebatamento. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Desde então, nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. O que é que está te motivando para ficar firme em Cristo? É a promessa de uma nova casa, é a promessa de um novo carro, é a promessa do casamento. Essas promessas, elas têm validade, mas elas passam rápido. Daqui a pouco a gente se cansa disso, daqui a pouco a gente recebe isso e cai no esquecimento. Mas a promessa da volta de Jesus deve nos levar a ter uma vida cristã com prática. 2.1, promessas do arrebatamento. Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a igreja, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação.
Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva, adornada pelo Espírito Santo, subirá ao encontro de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vou deixar aqui, junto com essa lição, nós vamos publicar aqui uma série de vídeos com algumas dinâmicas, né? E a primeira dinâmica que eu vou lançar aqui nesse canal, eu vou lançar uma dinâmica falando um pouquinho sobre o arrebatamento e trazendo como se fosse uma ilustração, digamos assim, com alguns instrumentos que eu vou fazer um vídeo rápido para explicar como que seria essa atração, né? Jesus Cristo virá e vai atrair para si a sua igreja. E nós vamos trazer uma ilustração. Quem sabe você vai acessar esse vídeo aqui, nós vamos publicar, e aí você pega esse exemplo, na hora desse tópico aqui, você faz rapidinho lá, é bem simples. Você vai ver que dá para você levar aí, são coisas básicas que a maioria de nós às vezes tem em casa. Você pega ali, leva, faz essa ilustração e mostra que assim como aquele imã atrai aqueles objetos de metal, assim também o Senhor nos atrairá para si. Então faça essa ilustração, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos deixar aqui, não só esse, mas durante as semanas nós vamos gravando também, para que vocês tenham também dinâmicas. Eu sempre gosto de trazer uma ilustração, uma dinâmica, às vezes não dá devido ao tema da lição, mas sempre que der, sempre que você conseguir encaixar uma dinâmica, uma ilustração, uma história, um pedaço de um vídeo, faça isso, porque exemplifica e deixa com que os irmãos fixem na sua mente aquela lição e aquele exemplo, tá? Mais um comentário da revista que diz assim: a salvação em Cristo tem o seu desfecho com a volta de Jesus. A segunda vinda é uma vitória cabal para a igreja, assim como as escrituras afirmam. A expectativa da vinda deve ser algo esperado e ansiado pela igreja. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, e não motivo de terror ou opressão. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A presença do Espírito Santo habitando em nós é a garantia da nossa salvação. Que interessante essa frase, né? O Espírito Santo estando em nós, habitando em nós, é garantia de Deus que ele vai vir nos buscar. Porque quando o Espírito Santo vem habitar em nós do momento da nossa aceitação à fé, ele nos selou, ele nos fechou, carimbou, selo de Deus, veio sobre nós por meio do Espírito Santo. Agora nós somos propriedade dele e ele vai então nos resgatar, nos levar de volta para si. Que esperança maravilhosa, né? 2.2, como será o arrebatamento? Em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que vos escreva. Este acontecimento está prefigurado no Antigo Testamento, por exemplo, através de Enoque. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O apóstolo Paulo nos instrui sobre este dia glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, há muitas teologias por detrás do arrebatamento, né? O amilenista, o pós-milenista, o pré-milenista, o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, são várias e várias correntes teológicas, mas a supra-suma de tudo é que um dia Jesus voltará e vai nos atrair para ele e vai nos levar para ele, e nós para sempre estaremos com o Senhor. Eu acredito piamente que Jesus voltará antes da tribulação, ele vai nos levar antes de acontecer tudo que está descrito ali no Apocalipse. Essa é a minha fé. Mas respeito também se alguém acredita que a igreja vai passar por todas essas tribulações. Mas a minha fé e aquilo que eu aprendi é que nós seremos arrebatados, estaremos com o Senhor, e então esse mundo vai sofrer aqui as suas consequências da sua desobediência. 2.3.
resultado do arrebatamento. Teremos nossos corpos glorificados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Entraremos para as mansões celestiais preparados por Cristo desde a fundação do mundo, desfrutaremos de paz e prazer, morte, choro, dor, nunca mais. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, assim como o veremos. Então, pós-arrebatamento, o que acontecerá? Também há muitas especulações, mas nós, na nossa teologia da Assembleia de Deus, cremos que pós-arrebatamento nós receberemos um corpo glorificado para estarmos para sempre na presença do Senhor. Vai ser tirado de nós, né, toda a corruptibilidade desse nosso corpo corruptível, caído pelo pecado, e aí para sempre nós estaremos com o Senhor. Como isso se dará? Deus tem todas as ferramentas para isso acontecer nas suas mãos, afinal de contas, Ele é um Deus todo-poderoso. E outro comentário que eu quero trazer aqui, pastor do William Barros, diz: entender como será o arrebatamento da igreja é manter viva a nossa esperança, principalmente nos momentos difíceis, ao mesmo tempo que serve de alerta para que estejamos vigilantes, esperando Cristo a qualquer momento. Será extraordinariamente rápido. Deus não revelou a nós quando será o arrebatamento, mas revelou que será no momento. Encontraremos Cristo nos ares. A volta de Cristo ocorrerá em duas fases. A primeira, arrebatamento, será em segredo, vem para a igreja, antes da grande tribulação, virá nos ares, só os santos o verão. Segunda volta, será pública, Cristo vem com a igreja, depois da grande tribulação, pisará no Monte das Oliveiras, todo olho verá. Eu conheço pastores, amigos, que creem completamente diferente disso aqui, mas essa é a nossa teologia, a Assembleia de Deus. Nós cremos desta forma, da forma que está descrito aqui. Por que eu trouxe esse slide? Porque você vai fazer a leitura e vai dizer que nós da Assembleia de Deus cremos assim, respeitamos quem crê de maneira diferente, até porque vai ter irmãos ali, talvez, que não creiam exatamente nessa ordem, mas nós cremos dessa forma e assim nós devemos pregar nas nossas igrejas, irmãos, nas nossas classes. Se a pessoa crer de maneira diferente, ela deve consultar o seu pastor, que é a autoridade aí da igreja, para pregar de maneira diferente. Mas até então, até onde a gente aprendeu, exatamente dessa forma deve ser pregado nas nossas igrejas, tá? 3. A recompensa da esperança. Temos a serena certeza de que andando em obediência e segundo as suas ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo diz que a obra de cada crente vai ser reprovada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. A nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança e ela que nos leva a viver em labor e amor. Com muitas fadigas e aborrecimentos, temos uma esperança superior. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, todo crente, irmão, que trabalha para o Senhor, um dia será recompensado. O problema é que nós acreditamos que Deus só tem recompensa para nós aqui. Aí a gente ora e acha, por que Deus não me abençoa? Eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu faço tanta obra, eu faço tantas missões, passo necessidade, só vivo doente. Irmão, a promessa de Deus não é para essa vida, é para a vida futura, lá na eternidade. Nós veremos a diferença entre aqueles que viveram uma intensidade para Deus e aqueles que fizeram pouco caso da obra de Deus. Há um exemplo aí, por isso que eu gosto de ter exemplos, de contar exemplos e de também ver testemunhos, contar alguma experiência ou coisa parecida para ilustrar essa verdade, tá? Conta-se um certo pastor que ele teve uma experiência com Deus, que ele vai até os céus, né, em sonhos. Deus mostra para ele em sonhos isso. E ele chega lá no céu e o anjo apresenta para ele a sala das coroas, onde estão as coroas dos crentes. Quando os crentes chegarem lá, eles vão ser premiados, vão ser presenteados com essas coroas. E ele vê uma diferente da outra, uma mais bonita, outra mais brilhante e tal, e cada uma diferente, com mais glória do que outra. E aí ele ficou imaginando assim, essas que devem ser muitas pérolas, muitos diamantes.
Essas coroas mais belas aqui provavelmente são as dos pastores, provavelmente são dos apóstolos, são dos líderes da igreja que fizeram a obra de Deus, construíram igrejas e tal, e tal, tal, tal. O anjo pegou e falou, negativo, negativo, aí que você se engana. Deixa eu mostrar para você para um exemplo. Se eu te mostrar, tá vendo aquela coroa ali, ó? Aí ele mostrou para ele, aquela dali é linda, ela é uma das mais bonitas dessa sala. Pois bem, lembra daquela irmã da sua igreja, aquela irmãzinha da oração? Pois é, aquela que senta lá no último banco, aquela lá. Pois é, essa coroa está sendo reservada para ela. Porque sem as orações dela, você não seria o que você é hoje. Sem a intercessão dela, você não teria chegado aonde você chegou hoje. Sem a chegada das orações dela aqui a nós, você não teria recebido os livramentos que você recebeu até hoje. Então você só fez o que fez por causa da intercessão dela. Então o trabalho dela aqui no céu é muito valioso. Lá na terra vocês não observaram, lá na terra vocês não viram, porque ela não aparece, ela não pega no microfone, ela não canta, ela não prega. Mas por causa da intercessão, da oração dela, a igreja avançou mais, a igreja cresceu mais, a igreja avançou espiritualmente por causa da intercessão dessa senhora. E aqui está reservado o galardão dela, só aguardando o dia e a hora que ela chegar aqui. E esse pastor então ficou abismado. Como que é a perspectiva do céu em relação à nossa? A gente acha, irmão, porque um pastor construiu uma mega igreja, uma excelente catedral, a obra dele vai ter um valor imensurável diante de Deus, e a gente às vezes despreza pequenas ações de pessoas simples na igreja, nos bastidores, que nunca ninguém nem reparou. E diante de Deus, irmão, na eternidade a gente vai ter muitas e muitas surpresas. É assim que eu creio, por isso eu gosto de valorizar cada detalhe da obra de Deus, porque Deus está vendo tudo. 3.1, gozo e alegria na vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos dessa vida. O salmista disse, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Com esperança temos alegria na vida, podemos exercer a paciência e suportar as aflições com firmeza e certeza de que um dia descansaremos de todas elas. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E essa alegria, irmãos, é uma alegria que é dada por meio do Espírito Santo. Não é um gozo e uma alegria porque temos saúde, prosperidade, nada disso. Se essa alegria não for interior, nada vai preencher o nosso vazio da nossa alma. Mas se nós tivermos essa alegria, esse gozo interno, nada nesse mundo nos abala. Que nós busquemos esse gozo e essa alegria e essa satisfação que vem por meio do Espírito Santo de Deus. 3.2, reinar com Cristo. A redenção consumada por Jesus Cristo faz com que os que estão em Cristo sejam dignados, dentre outros, como o sacerdócio real. Aponta para a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis e assim participa da sua natureza real. Tal verdade é corroborada em Apocalipse, que expressa o resultado da perfeita redenção operada por Jesus Cristo e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus. Somos participantes da realeza de Cristo. Tal verdade revelada sobre a identidade do povo que foi resgatado e pertence a Deus deve conduzir-nos a um viver em gratidão, adoração, santificação, ação evangelizadora, expectativa quanto à vinda plena do reino. Venha o teu reino, pois ainda não é manifestado o que havemos de ser, né? E aí o projeto de Deus, não sei se os irmãos lembram, lá quando Deus tira o povo do Egito, Deus disse que faria da nação de Israel um reino de sacerdotes. Esse sempre foi o plano original de Deus. Mas o que o povo fez quando Moisés ordena que eles se preparassem? Se preparem porque Deus vai se apresentar a vocês. E aí começam relâmpagos, trovões e começa a ver ali um movimento grande no monte. O que eles fazem? Moisés, nós estamos com medo do que está acontecendo. Faz o seguinte, Moisés, fala tu com Deus e quando Deus falar com você, você transmite para nós. Aí começa a linhagem dos sacerdotes ali através de Levi.
Deus então institui os sacerdotes por causa de uma necessidade e o povo recusou-se a se apresentar diante de Deus. Mas em Cristo Jesus, Deus resgata esse plano original e agora ele pode fazer com que nós tenhamos comunhão com ele face a face. Assim como ele queria ter comunhão com o povo de Israel face a face, sem a intermediação de Moisés, Deus também agora, em Cristo Jesus, pode se achegar a nós e nós podemos nos achegar a ele perfeitamente. Nós somos agora um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém, irmãos? Nós somos, desde agora, nós temos que ter essa mentalidade, porque lá no milênio, no reino milenial, nós vamos governar com Cristo, ao lado de Cristo, junto a Cristo. E com esta mentalidade de sacerdócio real, nós já podemos executar esse plano a partir de agora. Aqui mesmo nós podemos já começar o projeto de Deus. 3.3, a manifestação futura. O texto de Colossenses 3:1-4 é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo, ao mesmo tempo que o nascido de novo já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida. Também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vinda de Jesus, na nova vida que já começou. Esta segunda vinda do Senhor, como expressou Russell Shedd, marcará o dia da revelação da verdadeira natureza dos filhos de Deus. Aparecerão em Cristo, revestidos de sua glória, dando assim a última confirmação da verdade de que quem tem Cristo como Salvador e Senhor possui tanto aquele que tem a Jesus e também o mundo todo. Glória a Deus. Conclusão da palavra, as verdades do Evangelho fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança cristã. O apóstolo Pedro fala da firme e viva esperança. Quando temos esperança, confiamos nas promessas de Deus e a vida eterna em Cristo é maior entre todas elas. Amém? Deixo aqui um convite para você que é novo no canal, chegou aqui hoje, não se inscreveu ainda, nos ajude, se inscreva no canal. Nós temos aqui um projeto para esse próximo trimestre, além de nós gravarmos para adultos e para os jovens as respectivas lições, também nós vamos começar a gravar algumas dinâmicas aqui, deixar algumas dicas de dinâmica para você colocar nessas lições que vão começar agora, tanto as parábolas de Jesus para os jovens, como os 10 mandamentos para os adultos. E aí essas lições dá para a gente trabalhar de forma extraordinária, tá? Então, sempre vai ter novidade aqui durante as semanas, então coloque aí a sua inscrição em dias para que você seja notificado quando chegar aí novos vídeos, principalmente subsídios para essas lições aqui, tá? Nós temos também um grupo do Telegram, para você que não faz parte ainda, acessa aqui, nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link. Você acessando lá o link do Telegram, você acessa revistas em PDF, os slides das lições, o Word das lições, você consegue também encontrar ali alguns recursos que os alunos lançam, que nós também estamos sempre lançando ali. O nosso grupo tem esse intuito, a gente se ajuda lá dentro, né? Não é só eu que coloco, mas os irmãos também nos ajudam ali, tá bom? Ajude esse canal a crescer, irmão, deixando um curtiu aí. Se você deixar um curtiu, para você não custa nada, mas para nós vai custar muito, porque o YouTube vai subir esse vídeo e mais pessoas vão chegar aqui no nosso canal. Tá bom? Deus abençoe, meu querido irmão. Até a próxima EBD em Foco. Bom encerramento de trimestre. Deixa Deus te usar aí nesse encerramento. Abençoa a vida dos alunos. Deixem eles com a expectativa já para começar na próxima lição, a lição de número 1. Incentive eles a se matricular. Peça aí, você que é superintendente, o pastor, para fazer um apelo maciço aí, para incentivar eles a se matricularem, a comprarem as revistas para no próximo trimestre estarmos aqui começando mais uma lição, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe e até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.